Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 10 de setembro, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. O jeito de Jesus era muito simples e gostava de cultivar a vida de oração. Pois quem não se alimenta não consegue alimentar as pessoas. Então, para falar com clareza e com convicção profunda ao povo, ele então se alimentava da oração, do silêncio, do diálogo com o Pai que o havia enviado, o Pai que o havia fortalecido, ungido com o Espírito Santo. Era no Pai que ele encontrava a motivação para a missão. E Jesus passou a noite toda em oração. Aqui nós observamos que a oração para Jesus não era simplesmente um tempo, um momento, mas era uma vida. A oração para Jesus era essencial. E ele não ficava medindo o tempo, calculando. Passou a noite toda em oração a Deus. O que ele rezou? Quais palavras disse? O que ele escutou? Nós não sabemos e nem é necessário. O importante aqui é o gesto de rezar. Quando se reza, nunca se está sozinho. É importante deixar claro que a oração, ela é tomar consciência da presença de Deus amorosa na nossa vida. Quando se reza, nunca se está sozinho. Sempre se tem a presença de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa missão. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Os apóstolos eram 12, mas os discípulos nós não sabemos. Primeiro foram chamados os discípulos, que eram uma multidão de pessoas que viam os sinais que Jesus realizava, os milagres, o modo como pregava a palavra de Deus. E dentre esses discípulos, Jesus escolheu 12 para lhes dar uma missão de estar mais próximo dele e de pregar a palavra de Deus e de representá-lo nas comunidades. Quem eram esses apóstolos? Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Então, mesmo Jesus sabendo que havia um traidor entre eles, Jesus confiou nele. Jesus confia em nós, mesmo sabendo que nós somos pecadores, infiéis, mesmo sabendo que muitas vezes não conseguimos fazer a vontade de Deus. Deus sempre confiará em nós. Porque quando confiamos em alguém e alguém trai a nossa confiança, o problema não está em nós. O problema está em quem traiu a confiança. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. As multidões iam ao encontro de Jesus, mas como elas sabiam onde Jesus estava? Era simples. Como as pessoas amavam muito Jesus, umas iam divulgando para as outras, umas iam testemunhando para as outras. Não haviam redes sociais, não havia nenhum meio de comunicação a não ser o oral, a palavra. E ela é a mais eficaz até hoje. A melhor propaganda é o testemunho. A melhor propaganda é quando alguém fala para outra pessoa. E assim as multidões iam semeando a palavra de Jesus, iam testemunhando. Vieram para ouvir Jesus e serem curadas de suas doenças. O primeiro objetivo que levava as multidões a ir até Jesus era ouvir. Nós também precisamos ouvir muito a palavra de Deus, ouvir no silêncio, ouvir nos sacramentos,
Ouvir não é somente escutar, mas ouvir é se esforçar para viver essa palavra. E Jesus os libertava de doenças físicas, psicológicas e emocionais. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. E hoje, como conseguimos tocar em Jesus? Tocamos em Jesus na oração, na Eucaristia, no cuidado com os pobres, no amor pelo próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.